Olá a todos, graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês um versículo que muito me intrigou. Já faz um tempo e eu estava meditando, pensando e eu pedindo uma orientação para o Espírito Santo e uma confirmação. E ontem veio essa confirmação. Já cheguei a falar com alguns irmãos no privado, mas nunca em vídeo. Esse versículo se encontra lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 9, quando Jesus diz assim, ó. Eu vos recomendo, então a gente está recomendando, das riquezas de origem iníqua, granjeais amigos, ou fazei amigos para que, quando essas vos faltem, né, quando essas riquezas vos faltar, estes recebam vocês nos tabernáculos eternos. Eu ficava meditando, falei, mas o que o Senhor Jesus quer nos ensinar com esse texto? Lá no contexto você vai ter a parábola no capítulo 15 Começa com a parábola da ovelha perdida, da dracma, depois do filho pródigo e depois você tem ali do administrador infiel, essa parábola. E vai falar sobre a avareza dos fariseus, que eles eram avarentos. E somente em Lucas tem esse detalhe, porque em Mateus vai falar dos dois senhores, onde Lucas também vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, mas Lucas acrescenta com essa parábola e nos traz um ensinamento precioso. Então eu estava lendo ontem um livro na qual você tem vários comentaristas falando acerca dessa passagem. Então é no Evangelho de Lucas. Então eu vou citar esses comentaristas e para mim foi um motivo de muita alegria, porque foi bem assim em consonância com aquilo que eu estava meditando. Então eu costumo sempre dizer que assim, dificilmente você vai ver aqui eu falando de uma revelação nova a qual ninguém teve, porque eu creio muito que a igreja ela é maior do que todos nós, entendeu? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então se eu desprezar 2000 anos de igreja, eu estou desprezando a mim, porque eu faço parte da igreja. Então, quando eu recebo uma revelação, que ainda que seja algo que é uma novidade, talvez não seja novidade para muitos irmãos do passado. E por que a gente, às vezes, tem que tomar muito esse cuidado de não nos ensoberbecermos ou nos engrandecermos diante de algo que Deus nos dá e sermos humildes para poder pesquisar. A gente não vai ter como abarcar toda a literatura cristã, tudo que os irmãos falaram em todo o mundo, isso é impossível. Mas quando a gente vê pessoas, por exemplo, eu vou ler autores do século IV falando a mesma coisa que eu estava meditando, então é sinal que o Espírito Santo está direcionando a minha vida para a verdade. E é isso que eu tenho buscado. Então eu busco sempre estar no corpo de Cristo e aprendendo com o corpo de Cristo. E se eu não concordo com o irmão, isso serve para a gente poder ser aperfeiçoado. E quando tem uma pessoa, um irmão que fala a mesma língua que eu vou falar desse irmão, etc e tal. Então, por isso que eu incentivo bastante as pessoas à leitura, a não conhecer somente uma linha, mas conhecer a linha A, B, C e D, para que você possa, no meio dessa diversidade, buscar a unidade da verdade que está no Cristo. Por isso que Paulo, eu sempre repito esse texto, que Paulo vai dizer que até que importa que haja partidarismo, porque do partidarismo é que saem os sinceros, se manifestam os sinceros, amém? Então Lucas 16, versículo de número 8, eu vou ler o texto. E elogiou o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, sabiamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis ou prudentes na sua própria geração do que os filhos da luz. Então você vê nessa parábola que Jesus está mostrando um senhor que mandou embora o administrador infiel e o administrador diz, olha, mendigar, eu tenho vergonha, trabalhar na terra não posso. Então o que ele fez? Chamou os devedores do seu senhor e disse, quanto que você deve? Devo 100 cados de azeite, paga 50. Chamou o outro, quanto você deve? 100, paga 80. Então você observa que ele começa a dar descontos, ajudando aqueles que estavam devendo o seu senhor, ou seja, aniquilando ali a dívida, pagando menos, e o Senhor elogia esse administrador infiel. E Jesus vai dizer, olha, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por que Jesus disse isso? E essa palavra prudente no grego é a palavra frônimos. É a mesma palavra que vai aparecer em Mateus 7, quando vai dizer sobre a casa que edificará na rocha, que o prudente faz assim. Também, quando Jesus vai dizer assim, que nós temos que ser simples como uma pomba, prudentes como uma serpente. Então, o que eu vejo o Senhor Jesus elogiando, essa prudência dos filhos das trevas, é essa avidez em, entre aspas, fazer o bem. Porque esse homem, ele foi atrás daqueles que estavam devendo o seu senhor para poder ajudá-los a quitar essa dívida.
entre aspas, é um bem, está ajudando a quitar uma dívida. Contudo, não é um bem com a intenção correta, com o coração sincero. Mas a intenção dele era, opa, eu vou ajudar eles agora, porque quando eu for mandado embora, eu vou cobrar essa ajuda. E é isso que muitos fazem nos nossos dias. E isso acontece também no meio do povo de Deus, com aqueles que, entre aspas, se dizem irmãos. Quantas pessoas praticam, entre aspas, uma boa ação ou ajudam alguém com a intenção de receber algo em troca? E quando a pessoa não recebe esse algo em troca, ela começa a falar mal do irmão. Eu ajudei aquele irmão, ele não fez isso, e começa a atacar na cara. Isso é uma atitude do administrador infiel. E Jesus vai nos ensinar o contrário disso. É por isso que muitas vezes o Senhor nos prova. Quando nós vamos ajudar alguém, vamos ali fazer uma obra para Cristo e as pessoas nos desprezam, nos maltratam, para que a gente possa ficar calado e, como diz as Escrituras em Romanos 8, como ovelha muda, ir para o matadouro, ficar quietinho, mesmo sendo injustiçado. Porque aí a gente cumpre o que Jesus nos ensina em Mateus 6, que quando você vai dar a esmola com a mão direita, que a sua esquerda não saiba o que você está fazendo. Por isso que Jesus vai dizer agora nesse texto, aí você começa a compreender por que Jesus fala no versículo de número 9 o seguinte: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam no tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornais fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta ou iníqua, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornais fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, nesse texto você observa um ensinamento precioso de Jesus Cristo. Ele vai recomendar, eu vos recomendo, que das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, ou granjeais amigos, para que esses os recebam quando vos faltar, esses os recebam nos tabernáculos eternos. E o que seria essa riqueza de origem iníqua? Riqueza de origem iníqua é tudo que perece. É tudo que nós conquistamos nessa vida é iníquo. Ainda que seja um salário que você trabalha honestamente, você não defraudou o seu patrão, não cometeu nenhuma injustiça, mas quando você recebe esse salário, é um dinheiro de origem iníqua. Porque depois do pecado de Adão, Jesus vai nos ensinar, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões roubam. Isso tudo é riqueza de origem iníqua, porque as verdadeiras riquezas para o povo de Deus são as que estão no alto. Isso são riquezas que não são iníquas, são justas. São riquezas na qual nós vamos buscar e é perene, não perece. E aí quando eu li o texto ali, uns textos de alguns autores, que é nesse livro de Tomás de Aquino, Catena Áurea, esse aqui é a explicação, ele vai comentar versículo por versículo do Evangelho de Lucas. Mas é interessante porque ele não faz comentários dele mesmo, ele vai citar vários autores da patrística, tanto na grega como na latina. Então aqui é mais ou menos 57 autores gregos e 22 latinos, e isso foi a pedido de Urbano IV, que seria o Papa ali no século XIII, do período de 1262 e início do 1263, que foi a pedido desse Papa Urbano. E é maravilhoso os comentários, porque assim, ele vai citar, eu vou ler aqui Agostinho de Hipona, você tem também Ambrósio de Milão, Basílio de Cesareia, tudo isso ali século IV mais ou menos. E olha o que Agostinho vai dizer. Também são chamadas riquezas da iniquidade porque são próprias dos iníquos e daqueles que sonham nelas depositar toda a esperança e felicidade.
Então você é chamada de riquezas de iniquidade porque as pessoas depositam a esperança e a felicidade nessas riquezas que perecem. É o que o administrador infiel fez. Nas mãos dos justos, o dinheiro é exatamente o mesmo, não vai mudar. Na mão do justo, aquele dinheiro que você vai ter é a mesma coisa, é de uma origem iníqua. Aí ele vai dizer: estes, porém, só consideram riqueza os bens espirituais celestes. Então, se eu tenho ali uma riqueza de origem iníqua, eu não considero aquilo como justo porque está na minha mão. Pelo contrário, eu vou pegar dessa origem iníqua e vou fazer amigos. O que é esse fazer amigos aqui no texto? É praticar o amor ao próximo, é dar esmola. É isso que está dizendo, porque aí sim, quando você faz isso, você pega aquelas riquezas iníquas que você adquiriu e você vai canalizar, ou seja, canalizar, você é um canal, você direciona para o seu próximo, isso vira riquezas espirituais, porque são vidas. Para Deus, tudo que nós fazemos é em prol da salvação das almas. Jesus disse para os seus discípulos, quando eles perguntaram lá em João 6, o que faremos para fazer a obra de Deus? O que o nosso Senhor Jesus disse? Que creiais naquele que o Pai enviou. Tudo que nós fazemos, a nossa vida, os nossos bens, é tudo em prol de vidas. Vidas que vão estar ali se derramando diante do Senhor. Isso é o nosso prazer. Isso é a nossa verdadeira riqueza. Esses são os tabernáculos eternos que esses vão nos acolher. Esses amigos que nós fizemos. As pessoas que nós ajudamos. Que demos esmolas. E aí eu olho hoje para um contexto nosso que eu fico triste, irmão, de ver líderes pregando contra a esmola, dizendo que nós não temos que tomar cuidado. E aí ele fala de um cuidado, aquela prudência, não é uma prudência, desmotiva as pessoas a contribuírem, a dar esmola, com vários discursos retóricos, bonitos, entre aspas, dizendo que você vai estar sustentando o tráfico de drogas. Eu vi um vídeo assim, certa vez uma irmã me mandou esse vídeo, e nesse vídeo dizia assim: olha, não dê esmolas, porque senão você vai estar fomentando o tráfico de drogas e isso e aquilo. E a pessoa, ao olhar aquele vídeo, vai falando: realmente, eu vou parar de ajudar as pessoas aí na rua, dar esmola para o mendigo, porque senão eu vou estar fomentando isso. Vai que a pessoa está usando droga, etc e tal. Então é uma desconfiança, já gera desconfiança. Sendo que a Escritura nos ensina que o amor não suspeita mal. E aí, no final, você vai ver que a instituição vai pedir, e é uma instituição que defende e prega a teologia da prosperidade, só fala de dinheiro, dinheiro. Então você vai centralizando o dinheiro ali, para que eles façam o trabalho, entre aspas, as boas ações. Então o que eu ensino, irmãos, é que você, assim como o nosso Senhor Jesus disse ali para os seus discípulos, que está muito claro em Lucas, no mesmo evangelho, quando ele vai falar sobre a ansiedade, sobre a vida, para você não andar ansioso, que Mateus vai dizer também: por que você vai andar ansioso com o que você vai comer, que beber? Aí ele vai falar para os seus discípulos: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgaste, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então Lucas está dizendo: vende tudo, dá esmola. A mensagem do Senhor é: pratique a esmola. Ah, mas e se tiver pessoas que estão agindo com desonestidade? Eu conheço pessoas assim. Aí você segue um conselho da Didaquê. A Didaquê não diz para você não dar esmola, mas diz o seguinte, lá no capítulo de número 1, no verso 6, ele vai dizer: de certo, também foi dito, deixe que o donativo derreta em suas mãos, até que saibas discernir a quem deves dá-lo. Ou seja, que o donativo, aquela contribuição, fique suando, derretendo na sua mão, é suar, para que você saiba para quem você vai ajudar. Não é que você vai reter e não vai dar, mas você está ali, o donativo está ali. Mas você viu que a pessoa agiu com desonestidade,
Porque na própria didaquê vai dizer, se a pessoa receber não precisando, ela vai receber o castigo. Mas é Deus que vai punir. Quem que puniu Ananias e Safira? Foi os homens ou foi Deus? É a gente tentar arranjar um jeito para tirar o mal e proibir ali, vamos proibir de dar esmola, vamos falar para os irmãos não darem esmola, porque tem muita gente sem vergonha, de fato tem. Mas quem vai revelar o que é mal é o Senhor. Ananias e Safira. O apóstolo Pedro disse assim, a gente nunca pediu nada para vocês, por que vocês estão tentando o Espírito Santo? Vendendo, não estaria o dinheiro no seu poder, por que vocês venderam a propriedade, pegaram metade e deram metade? Deram metade ainda, né? Poderia ficar feliz, Pedro. Mas o ponto não era a quantidade, o montante. O ponto ali era, Ananias e Safira estavam presos ao dinheiro ainda. Eles estavam vendo um mover maravilhoso do Espírito Santo na igreja. Um mover tremendo, que as pessoas não se apegavam mais nessa vida. Essas riquezas são iníquas, não estavam mais nem aí para isso. Era tesouro tesouro que dura para sempre, que é perene. Era tesouro que está no céu, era a vida sendo salvas. Era isso que compungia o coração daqueles homens que estavam vendendo todos os seus bens e distribuindo para a igreja. Era isso que estava acontecendo. Mas Ananias e Safira falaram, o pessoal está fazendo isso e a gente não. Vamos lá fazer uma média, vende, mas pega a metade. Os apóstolos jamais iam saber, mas o Espírito Santo foi lá e revelou. Olha aqui o que está acontecendo. Os dois caíram duro, morreram ali. Era para que havia temor, porque quando é uma obra sincera, que ainda que venham pessoas nos enganar, irmãos, se tiver alguém que vai me enganar, pode acontecer isso, mas eu não tenho mais como controlar a minha vida, porque não sou eu mais quem vive, o Cristo vive em mim. E Cristo, ele sonda os corações. Então não fique preocupado quando você for ajudar alguém, se essa pessoa vai te dar um golpe, ela vai usar droga, não sei, a gente não sabe se não for para usar isso. Agora, se você tem uma certeza, deixa a esmola, deixa o donativo suando na mão, mas nunca pregue, não dê esmola. E isso é bíblico, isso daqui está na patrística, você vai ler vários homens dizendo sobre isso. Sobre esse assunto. Mas vamos continuar lendo aqui um outro homem que falou sobre essas riquezas de origem iníqua, Ambrósio de Milão. Nosso Senhor as chama de riquezas da iniquidade porque elas estimulam-nos à avareza, inclinando-nos à servidão. Riquezas de iniquidade. Por isso que o dinheiro que você ganha ali honestamente ainda é a riqueza de iniquidade. Por quê? Porque nos estimula, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu falo, nós temos que ter esse equilíbrio porque a avareza pode pegar qualquer um, irmãos. Nós temos que manter o nosso coração em Cristo todos os dias para que a avareza não tome conta de nosso coração. E a avareza é o materialismo. Nós vivemos em um mundo materialista, em um mundo que tem uma cosmovisão de vida. Se você tem que ter, tem que fazer, você tem que estudar para ter dinheiro, né? Assim, é uma visão materialista. Você tem que ser inteligente para quê? Para o dinheiro. Você tem que fazer isso para quê? Para o dinheiro. Por isso que Jesus falou de dois senhores. Não pode servir a Deus e às riquezas. Tomemos cuidado. Porque nosso coração vai muito rápido para o conforto dessa vida. De ter sempre o melhor. Quando a pessoa sempre busca o melhor dessa vida, ela tem que pedir para o Senhor, falar, Senhor, será que eu não estou sendo um avarento? Porque a avareza a pessoa acha que é você colocar lá umas notinhas num pedestal, né? Pega as notas de 10 reais, de 100, aí fica lá se ajoelhando diante. Eu não estou idolatrando, não estou sendo... A avareza é idolatria, mas eu não estou idolatrando o dinheiro. Aí, por um desencargo de consciência, a pessoa vai, eu dou, mas eu faço uma ajudinha aqui e ali. Não é assim. É você dar com um coração generoso. É o que o Paulo vai falar em Romanos, no capítulo de número 12, sobre os dons. Ali tem um dom que ninguém busca esse dom. O dom da liberalidade, de dar com generosidade. Então é importante isso. E aí você vai ter um outro texto aqui que eu achei bem interessante, de Basílio de Cesareia. Se acaso herdasse algum espólio, fala sobre herança, tornar-te-ias parcialmente o proprietário de bem obtido por algum homem injusto, porque entre os teus antepassados necessariamente há quem tenha enriquecido iniquamente. Então ele fala assim, olha, se você receber uma herança de alguém,
Eu acredito que isso aí vem de injustiça, porque os seus antepassados, você vai rastrear lá pai, avô, bisavô, tataravô, algum momento esse dinheiro foi adquirido com iniquidade. Mas ele vai continuar dizendo. Mas suponhamos que o teu pai não tivesse auferido por meios injustos, ou seja, não tivesse ganhado esses espólios por meios injustos. De onde vem o ouro que possuis? Aí ele faz uma pergunta. E se você se respondes, consegui por mim mesmo, desconhece a Deus, não tem noção de quem seja nosso Criador. E se disseres ao contrário, recebi de Deus, te pergunto então, porventura não é de Deus a terra e tudo quanto nela há? Salmo 24, versículo 1. Portanto, se nossos bens pertencem na verdade ao Senhor de todos, também pertencerão aos nossos semelhantes. Olha que interessante, olha que esses homens vão falar sobre essa origem de riquezas iníquas. Tudo que perece, que o ladrão vai roubar, que a traça vai corroer, isso é de origem iníqua. Porque a nossa verdadeira riqueza não está no que perece, mas que subsiste para a vida eterna, são vidas. Então, quando eu olho para esse ensinamento de Jesus, eu recomendo que das riquezas de origem iníqua, você granjeie amigos, faça amigos para que esses, quando faltar essas riquezas, esses vão receber vocês nos tabernáculos eternos. Tabernáculo, eskenos, ali vai dizer. Tabernáculo, vai falar de tabernáculo de Deus. Então, quando você é um canal que essas riquezas iníquas está passando, observe, você não está retendo para si, você não está pensando em si, porque não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive em você. Você vai canalizando para esses amigos que você está ajudando, que você está ali amando o seu próximo. E amar o próximo não é somente, irmãos, dizer eu te amo, mas é realmente você dar uma assistência. Quando você olha lá em 2 Coríntios, no capítulo 8 e 9, você vai ver que os irmãos da Macedônia eram irmãos pobres, mas eles queriam dar até o que eles não podiam dar. Eles estavam tão desapegados a essa vida que eles não tinham nem condições, eles não tinham mais. Mas o desejo era de dar tudo o que eles tinham, porque essa vida já não pertence a eles. Então eles não estavam mais apegados se eles vão ter um carro novo, uma casa nova. Se tiver, amém, mas isso não é o foco. O foco não é isso. E eu acredito que muitos de nós, eu digo por mim também, é muito difícil de você se desprender desse materialismo. Porque você é acostumado com conforto, e é por isso que nós precisamos estar em meio de todos os irmãos, seja os que têm, os que não têm, e aqueles que não têm, nós vamos ter que pedir para aqueles que têm, para ajudarem os que não têm. E é assim. Que o Senhor conserve o nosso coração nesse amor fraternal. Nessa volta, a gente precisa pedir para o Senhor, Senhor, nos dê o coração daqueles que vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos, e havia ali distribuição, de maneira que não é uma distribuição forçada como o comunismo quer fazer, que o Estado vai redistribuir as rendas, não. Eram pessoas que faziam isso com amor, com voluntariedade. Não havia uma obrigação, tanto que Pedro vai dizer, eu não pedi isso para vocês. Por isso, Ananias e Safira, que vocês estão me dando, a gente não pediu para vocês. Que parta de um coração compungido pelo amor de Cristo. E você diga, Senhor, eu quero. Ah, mas eu não tenho. Tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho. Mas mesmo quem não tem, os irmãos da Macedônia não tinham, mas eles queriam participar da assistência para irmãos que eram mais pobres. Quando você diz que não tem, só o fato de você estar vendo esse vídeo no celular, no conforto da sua casa, com uma internet, eu acredito que você tem muito mais do que irmãos que não têm isso. Então, que não venhamos ficar murmurando, mas eu não tenho. Sejamos contentes. Tendo que comer o que vestir, Paulo diz, estejamos contentes. Então, quando alguém te disser se vai bem a sua vida financeira, vai muito melhor do que eu mereço. Nós não mereceríamos nem ter esse conforto. Você tem aí talvez um celular para ver os seus estudos. Outros não têm nem isso, irmãos. Então, que não sejamos ingratos. Que possamos pedir para o Senhor, Senhor, tire de nós toda a avareza. Nos ajude. E para tirar a avareza, irmãos, do nosso coração é o Espírito Santo nos mostrando. Vai lá,
esse é o momento, agora você tem que ajudar tal irmão, seu próximo. Não estou dizendo para você contribuir comigo não, tá, irmãos? Porque às vezes o pastor Rafael está falando esses vídeos para... Não, contribui para aquele que está próximo de você. Não precisa contribuir no meu ministério, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é o próximo. Não é o mundo todo, mas é o próximo. Aquele que ninguém está vendo. Não é aquele que vai te elogiar, mas é aquele que não pode te oferecer nada. É esse que você tem que ajudar. Porque esse que não pode te oferecer nada, realmente você não vai esperar nada em troca. Amém? É o que Jesus nos ensinou em certa parábola. Por que você vai convidar só aqueles que vão te chamar depois? Convide os cegos, os aleijados, que possamos praticar as esmolas e as boas obras em Cristo, nele. E não desestimule irmãos a fazerem isso. Estimule mais. Que o Espírito Santo vai direcionar você para quem você tem que ajudar. É Ele. Você tem o Espírito Santo. Eu falei isso para uma irmã. A irmã falou, mas pastor, e se a pessoa estiver me enganando? Você tem o Espírito Santo, Ele não vai deixar você confundido. E se você sabe que faça que nem a Didaquê nos ensina. Segure um pouquinho, mas não retenha. Segure até o momento certo. Amém? Deus abençoe sua vida e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.